Olá, galerinha, tudo bem? Voltando com a nossa aula de climatologia, dando seguimento à apostila 3, ok? Nessa aula, na apostila 3, utilizaremos a página 115 em diante, tá? Para início, a gente vamos entender, vamos recapitular, na verdade, o que a gente aprendeu na última aula, que foi climatologia. Para a gente entender, relembrar o que a gente aprendeu, quando falamos em geografia física, falamos também de climatologia. O que é a geografia física? É o que descreve e explica os elementos naturais e os fenômenos que compõem as diversidades da paisagem da nossa superfície terrestre, ok? Então, basicamente, o que a gente aprendeu na última aula foi os fundamentos da climatologia. Nesta aula, iremos aprender referente às precipitações, às chuvas, os 3 tipos de chuvas que formulam o nosso desenvolvimento climático, ok? Também vamos aprender um pouquinho sobre pressão atmosférica. Vamos ver como que funciona esse ciclo da formação da nossa pressão atmosférica, essa força que dentro da nossa camada de ozônio ela é exercida pela nossa gravidade. Tudo bem? Galerinha, espero que gostem da aula e roda a vinheta. Alô, galerinha do 6º ano. Continuando a nossa aula de geografia, climatologia. Lembrando que na última aula aprendemos que climatologia está voltado à nossa geografia física, aquela que busca descrever e explicar os elementos naturais e os fenômenos que compõem a nossa diversidade da superfície terrestre, ok? Ela é muito importante porque a gente consegue conhecer alguns aspectos básicos da atmosfera terrestre. Afinal, é nela que se encontra o ar que respiramos e o que possibilita a vida, tanto a vida como alguns fenômenos físicos que marcam os climas do planeta. Então, este clima que a gente fala é aqueles climas que tem a diversificação, tá, da superfície terrestre através de elementos naturais e os fenômenos que compõem a nossa paisagem. Tudo bem até aqui? Então, dando seguimento, iremos falar de precipitações. Quando falamos em precipitações, falamos em chuva. Precipitação descreve qualquer tipo de fenômeno relacionado à queda de água do céu. Isso inclui tanto neve, chuva e granizo. E essas precipitações que iremos estudar se formam em 3 blocos. A primeira é a famosa chuva convectivas ou de convecções. Essas chuvas ocorrem graças ao encontro do vapor de água em ascendente. Quando a gente falamos em ascendente, falamos muito mais quente devido à nossa proximidade com a superfície. E ela se encontra com a atmosfera mais fria. Quando mais vapor d'água contido nessa massa de ar sobe, então quanto mais calor sobe, mais ela se esfria e se condensa. Então, para a gente entender, esse vapor rente a nossa superfície terrestre vai subindo, 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 e ela vai encontrar uma massa de ar fria, que vai condensar e cair em forma de uma chuva rápida e acompanhada de trovões, pela mudança do ar que sobe, o ar quente e o ar frio que desce. Então se concentram de uma forma muito rápida, ok? Aonde acontece essa precipitação, onde que a chuva convectiva é uma mudança de temperatura, umidade e pressão. Isso quando acontece, cai-se uma chuva forte, ok? E com trovões, é aquela chuva que cai no final da tarde, quando está muito quente, ok? Muito seco. Então, basicamente, chuva convectiva está ligado a essa queda de temperatura, mistura de umidade e pressão.
A nossa próxima é chuva orográficas ou de relevo. É aquela chuva que ocorre em virtude ao relevo montanhoso, que ele oferece como um obstáculo dessas massas de ar, forçando a sua subida, forçando a massa de ar, ok? E esse encontro da massa de ar frio nessas zonas de altitude acaba provocando uma condensação do vapor de água e precipitando de forma em precipitação, ok? Então essa chuva ela vai cair de uma certa forma nas montanhas, ok? Então as montanhas servem como barreira dessas massas de ar frio que acabam se aglomerando e tendo essa queda de chuva, de precipitação, ok? A próxima é a chuva frontal, é aquela chuva que se encontra tanto a massa de ar frio e a massa de ar quente, ok? Essa chuva, ela acontece com um costume frequente e duradouro, mesmo sem intensidade. Então ela não tem aquela chuva de verão que cai de forma agressiva, aquela chuva forte. A chuva que a gente viu de verão, que é a chuva convectiva de convecções, ela tem um tempo menor, então ela cai em proporções grandes, ok? A chuva frontal é diferente, é aquela mais duradoura, aquela que passa o dia inteiro chovendo ou a semana, ok? Continuando, pressão atmosférica. Galerinha, quando falamos em pressão atmosférica, falamos em uma camada de gases, ok? Dentro do nosso planeta. E também de uma força da gravidade. Como a atmosfera tem um peso, ela exerce uma pressão sobre a superfície terrestre. O nome, essa força que exerce sobre a superfície terrestre, ela se chama pressão atmosférica. Então, vamos lá. A atmosfera é uma camada de gases presas no nosso planeta. E também presas pela força da gravidade do nosso planeta. Como a atmosfera ela tem um peso, ok? Ela tem um peso, que é o ar sobre a superfície terrestre, que se chama pressão atmosférica. Então, vamos lá. A atmosfera é uma camada de gases presas no nosso planeta. E também pela força da nossa gravidade. Ok? Como a nossa atmosfera ela tem um peso, ela já tem esse peso, se torna-se uma pressão atmosférica. Então, assim, quando a gente entendemos que essa força exercida pela superfície terrestre, ela é chamada de força, ok? Chamada também de pressão atmosférica. Então, é uma força exercida através da nossa gravidade que causa a nossa pressão atmosférica. Ok, galerinha? Agora a gente vai falar um pouquinho das frentes, ok? Essas frentes tem duas, a frente fria e a frente quente, tá? Quando falamos em frentes, falamos em frente fria e frente quente. A nossa frente fria é basicamente formada quando o ar substitui o ar quente. É quando o ar frio substitui o ar quente, fazendo a temperatura cair. Então, quando falamos em frente fria, falamos em temperaturas baixas, ok? Quando falamos em frentes quentes, falamos dessa outra troca. É quando o ar quente substitui o ar frio, fazendo que a temperatura se eleve. Então, quando tiver frio, vem a massa de ar quente, né, as frentes quentes, e elevam a nossa temperatura. Ok, galerinha? Galerinha, vamos falar agora dos ventos. Quando falamos em ventos, falamos na movimentação relativa do ar. É o que denomina a palavra vento. Quando falamos em vento, falamos então numa movimentação relativa do ar, em grande quantidade, em grande escala. Este movimento do ar organiza-se da distribuição de diferentes pressões atmosféricas na nossa superfície terrestre, o que ocasiona centros de alta pressão nas áreas mais frias e de baixa pressão nas áreas mais quentes. Então, relembrando lá, quando falamos em alta pressão, falamos em frias, falamos em frente frias, e baixa pressão, falamos nas áreas mais quentes, ok?
as brisas. Quando falamos em brisas, falamos também em ventos, porque as brisas são ventos de poucas intensidades. Então, assim, os ventos têm uma grande, elas têm um grande fluxo, né, em alta e grande escala, e diferente das brisas, elas têm uma intensidade menor. Então, assim, são menos intensas, ok? E agora vamos falar um pouquinho de massa de ar. Quando falamos em massa de ar, falamos em grandes porções, tá? Bem homogêneas da atmosfera apresentado no contexto. Então, olha o nosso desenho lá, massa de ar. Olha o desenho. Porções de ar atmosférica que possuem características particulares de temperatura, pressão e umidade. Então, massas de ar, tanto faz quanto quente quanto fria. A quente, ela está ligada à umidade e seca. E frente fria também, a seca e umidade. Então, são diferentes massas de ar. Tem a massa de ar quente e a massa de ar fria, ok? E agora vamos falar um pouquinho das nuvens. Quando falamos em nuvens, né, falamos também em tipos de nuvens. Existe uma sequência que mais para frente o professor vai trazer, para a aula não ficar muito contínua, né, muito grande, para ter um segmento também na próxima aula, para não acarretar um monte de atividade. A gente só vai dar uma entendida mais ou menos o que são nuvens. Nuvens é um conjunto visível, né, que a gente observa o tempo todo, esse conjunto visível de partículas minúsculas de águas líquidas ou de gelo. O que a gente está olhando para o céu, quando a gente olha para o céu e observa, estamos observando água ou gelo. Olha que legal. E as nuvens são formadas pelos resfriamentos do ar. É aquela condensação que a gente falou lá anteriormente, ok? Quando falamos em condensação, falamos em partículas de água que se formam as nuvens. Ok, galerinha? Por enquanto é só. Dúvidas, estarei aqui para a gente debater e argumentar referente a essa aula. Agora, o professor vai mandar uma atividade que iremos fazer decorrente a este conteúdo, que foi climatologia. Galerinha, agradeço a todos. Espero que tenham gostado da minha aula. E a gente se vê na próxima, ok? Muito obrigado a todos! Galerinha, basicamente a nossa aula de hoje foi essa, Geografia Física, tá? Aonde que estudamos climatologia, ok? Galerinha, referente a esse tema, é onde que a gente fala um pouquinho do nosso ciclo atmosférico, aonde que a gente entende a diferença entre a nossa pressão atmosférica, aonde se desenvolve elementos e recursos naturais que desenvolvem a nossa paisagem e o nosso clima. Tudo bem? Então, agora o professor vai estar passando um exercício referente a essas duas últimas aulas, tá? Que vai valer uma média lá do segundo bimestre. Tudo bem? Então, espero que tenham gostado da aula e até a próxima.